A graça e paz de Deus estejam com todos. Filipenses capítulo 2, o versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Pela Bíblia, podemos saber a Deus e podemos ser salvos. E a salvação bíblica é pela graça de Deus, não pelas obras. Mas em Filipenses capítulo 2, o versículo 12, o apóstolo Paulo fala que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Na versão NAA, Filipenses capítulo 2, o versículo 12, está escrito assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Na versão NAA, podemos ver o mesmo versículo, e aqui na versão NAA está escrito que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como já sabemos, cremos que Cristo Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, e Ele pagou o salário do nosso pecado, e Ele pagou o salário do pecado do mundo, inclusive todo o salário do nosso pecado, e nos salvou. Ele efetuou a eterna redenção. E crendo no que Ele fez por nós, somos salvos pela fé e pelo amor de Cristo por nós e pela graça de Deus. A salvação bíblica custa nada. Só pela fé em Cristo Jesus e só pela graça de Deus somos salvos. A salvação é pela graça de Deus, não pelas obras. Mas por que o apóstolo Paulo fala que em Filipenses capítulo 2, o versículo 12, ele falou que devemos operar ou desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? As palavras de operar e desenvolver têm a ver com obras. Operar significa funcionar, fazer funcionar algo. E desenvolver significa fazer crescer ou progredir. Então, em Filipenses capítulo 2, o versículo 12, o apóstolo Paulo está nos mandando que devemos fazer funcionar a nossa salvação, ou devemos desenvolver a nossa salvação, crescendo e progredindo. Sem o nosso esforço, nada podemos desenvolver. E para desenvolver, devemos fazer algo. E ao mesmo tempo, devemos nos esforçar para fazer o desenvolvimento. Por isso, a salvação que o apóstolo Paulo mencionou em Filipenses capítulo 2, o versículo 12, não é a salvação da nossa alma, quando nós recebemos crendo no que Cristo Jesus fez por nós. Mas a salvação que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 2, o versículo 12, é a salvação que devemos desenvolver depois de cremos no que Jesus Cristo fez por nós. Para entender melhor sobre isso e diferenciar essas duas tipos de salvações, podemos chamar a salvação que nós recebemos quando nós cremos no que Jesus fez por nós como a salvação da alma. E podemos chamar a salvação que devemos desenvolver após recebermos a salvação da alma como a salvação do caráter. Assim como quando um bebê nasce neste mundo, ele cresce.
Após recebemos a salvação da alma, devemos crescer na fé e a nossa vida tem que mudar, imitando o caráter de Cristo Jesus. Isso se chama a salvação do caráter. A salvação da alma é uma experiência momentânea, mas após recebemos a salvação da alma, devemos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre o crescimento da fé após a salvação, o apóstolo Pedro também falou na sua carta. Segunda Pedro, capítulo 3, o versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. A salvação da alma é uma experiência momentânea, porque no momento em que nós cremos no que Jesus fez por nós, pela fé e pela graça de Deus, ela se realiza em nós. Mas a salvação do caráter não é algo momentâneo, e ela se realiza através da nossa vida cristã até quando o nosso Senhor Jesus Cristo volta. Pela realização da salvação da alma, não precisamos das nossas obras, porque a salvação da alma é pela obra redentora de Cristo, pelos nossos pecados e pela graça de Deus. Mas para se realizar a salvação do caráter na nossa vida cristã, é precisa da nossa obediência e obra. Filipenses, mais uma vez, Filipenses capítulo 2, o versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Por isso que o apóstolo Paulo disse que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E no crescimento da fé, quem vai crescer mais e mais rápido e quem não? Podemos falar que aquele que foi salvo primeiro sempre cresce mais ou mais rápido do que aquele que foi salvo depois. Sobre isso, como o nosso Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 19, o versículo 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Segundo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade que aquele que foi salvo primeiro sempre cresce mais do que aquele que foi salvo depois. Porque Jesus falou que muitos primeiros serão os derradeiros, ou os últimos, e muitos derradeiros, ou muitos últimos serão primeiros. Baseado na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, os últimos podem ser primeiros do que aqueles que foram salvos antes deles. Porque o crescimento da fé não depende do tempo que alguém foi salvo, mas sim o crescimento da fé depende da obra e obediência de alguém após a sua salvação. Biblicamente falando, aquele que obedece cresce mais e mais rápido do que aquele que sabe a palavra, mas não obedece. Que todos nós vamos crescer conforme
conforme à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo-o e crescendo na graça. A graça e paz de Deus estejam com todos.